Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, essa quarta e quinta-feira de futebol de Copa do Brasil? Jogos muito interessantes pra gente conversar, né? Os favoritos, né, do que eu tinha falado no vídeo passado da Copa do Brasil avançaram para as finais, né, que vão ser disputadas no dia 12 e 19 de outubro, né? Os mandos ainda vão ser decididos, né? Quem vai decidir primeiro em casa, quem vai decidir depois fora. Ainda vai ser sorteado, ainda nós não sabemos, né? Mas Flamengo e Corinthians fazem a final da Copa do Brasil de 2022. Essa final já foi cantada por mim antes mesmo dos resultados, né, das semifinais, porque eu acreditava que eram as duas equipes que estavam mais preparadas, eram as duas equipes que estavam prontas, melhores, jogando melhor, inclusive a Copa do Brasil, para avançar para a próxima fase, né? Se a gente for analisar o São Paulo até aqui, passou muito na rapa contra o Ceará, contra o Palmeiras, deu muita sopa pro azar nesses dois confrontos, inclusive no confronto contra o Juventude, né, que antecede o confronto contra o Palmeiras. Então, se pegasse uma equipe mais bem estruturada, com foco maior na Copa do Brasil, poderia sim ser eliminado, e foi o que aconteceu na quarta-feira, né, jogando lá no Maracanã. São Paulo foi eliminado, perdeu por 1-0 diante do Flamengo, né, gol do Arrascaeta. No agregado ficou 4-1. Esse jogo eu acho que resume muito bem como que foi a semifinal, né? O Flamengo muito seguro, muito confiante, e o São Paulo atrapalhado, né? Querendo atacar de qualquer jeito, na base do ímpeto físico, né? De colocar mais homens na frente, de tentar sufocar o Flamengo mais na vontade do que na técnica, do que nas jogadas ensaiadas. Isso que eu falei do São Paulo durou apenas 5, 6 minutos do primeiro tempo. A partir desse ponto até o final do jogo, só deu o Flamengo dominou, o Flamengo controlou as ações de maneira exemplar. Fez 1-0 aos 35 do primeiro tempo com a Arrascaeta, como eu falei, e depois só foi administrando, quase fez o segundo com o Gabriel Barbosa logo em seguida, mas o Flamengo não se expôs, não se arriscou, jogou dentro ali da casinha mesmo, tranquilo, e viu, né, e eliminou o São Paulo no Maracanã, e vai decidir a sua final aí da Copa do Brasil, né? Final que o Flamengo não volta desde bem antes de 2019, né? Antes mesmo dos Galácticos de Jorge Jesus passarem pelo Flamengo. Mas, enfim, acho o Flamengo não tão favorito para essa final, porque do outro lado tem o Corinthians. E assim, tudo bem, o ano do Corinthians não é bom, tá? O ano do Corinthians é regular para baixo. Não acho que o Vitor Pereira está fazendo um bom trabalho. Acho que é um trabalho mediano, é um trabalho ok, né? Mas na Copa do Brasil o time está voando. O time decidiu jogar muito bem a Copa do Brasil, visando inclusive o único projeto de título do ano, né? Se a gente for ver o Campeonato Brasileiro, ainda está muito distante do Palmeiras. A Copa Libertadores, o time foi eliminado ainda numa fase muito preliminar, né, da competição. Foi eliminado pro próprio Flamengo nas quartas de final. Então, assim, o que sobrou para o Corinthians foi mesmo a Copa do Brasil, e com chances, inclusive, do time ser campeão. Fez o segundo jogo perfeito na Neoquímica Arena. Fez 1-0 no primeiro tempo, teve chances já de ter feito 1-0 antes do gol do Renato Augusto, com o próprio Renato Augusto, que, na minha opinião, é o jogador de grande destaque desse ano do Corinthians. E aí depois, mesma coisa do Flamengo, foi só administrar, porém a vantagem do Corinthians ainda era pequena. O Fluminense tinha chance sim de empatar, de virar, de levar a partida para os pênaltis, mas o meio de campo do Corinthians dominou o meio do Fluminense. Foi assim, um exemplo de marcação, de imposição física, de imposição numérica nesse setor do meio de campo, que é muito importante para o Fluminense, né? É um time que gosta muito de trabalhar a bola entre o meio, né? De ligação entre a zaga e o ataque, da jogada trabalhada. O Ganso, para mim, foi o melhor jogador do Fluminense na partida. Tentou achar espaços, inclusive achou muitos espaços durante o jogo, mas faltou liberdade mesmo do meio e o ataque, né? Se você for ver, o Cano não teve uma grande oportunidade, né? Não teve um chute que foi ao gol, né? Foi muito bem anulado pelos zagueiros do Corinthians. Quem teve mais oportunidades foi o Caio Paulista, né? Que jogou pela lateral esquerda e vinha tendo algumas oportunidades, mas fez muitas escolhas erradas durante o jogo, né? Chance que era para chutar, não chutou, quis cortar, enfim. Mas eu acho que o Fluminense foi muito apático, foi pouco
para o que o Fluminense vinha criando durante o ano, durante a temporada, principalmente com o Diniz. Lá nos 90 minutos do segundo tempo, no finzinho do jogo, o Juliano já fez o segundo gol, decretando a classificação do Corinthians para a próxima fase, mas no final do jogo teria ali os requintes de crueldade para o Fluminense e para o Felipe Melo, mas muita felicidade para os corintianos, né, que o zagueiro, /meia, o volante, acabou fazendo gol contra no finzinho do jogo, né, nos acréscimos da partida, o que muitos torcedores do Corinthians comemoraram bastante pela história do Felipe no rival. Mas é isso, o Corinthians vai jogar a final, acho uma final muito equilibrada, são 2 jogos, aquela famosa frase, tudo pode acontecer, enfim, mas eu acho que é uma final muito equilibrada por conta disso. Óbvio, o elenco do Flamengo é infinitamente superior ao elenco do Corinthians. O momento do Flamengo é infinitamente superior ao momento do Corinthians. Mas em 2 jogos, se tratando do que o Corinthians apresentou em 2 jogos até aqui, jogando contra o Santos, jogando contra o Fluminense, jogando o que jogou até aqui na Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians também se coloca à disposição, coloca suas fichas, inclusive nesse jogo, nesses 2 jogos. Eu acho que as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro vai ser mais para experimentação, para preparo físico dos atletas para chegarem inteiros nesses 2 jogos contra o Flamengo. Acho difícil. Geralmente em 2 jogos vence o melhor time, vence o melhor elenco do que o melhor momento, né? Num jogo só, aí sim o melhor momento pode prevalecer, né? Um time pode conseguir uma bola, roubada de bola nos acréscimos da prorrogação, mas, se tratando de 2 jogos, eu acho que o melhor elenco ganha, né? É mais favorito. Mas o que o Corinthians vai jogar na Copa do Brasil é de encher os olhos. E principalmente, de a gente destacar nesse momento, vai depender do sorteio. Eu acho que se o segundo jogo for na Neoquímica Arena, o Corinthians ganha ainda mais favoritismo para decidir em casa mais questões, né, a seu favor do que se o Flamengo entendeu? Do que o Flamengo jogar fora de cada segundo jogo. Mas se o Flamengo jogar fora o segundo jogo, aí, meu amigo, vai ser igual na Copa Libertadores. Flamengo amplamente favorito. Inclusive, né, diante do São Paulo a mesma coisa aconteceu. O Flamengo sabe matar muito bem no primeiro jogo e controlar no segundo jogo. E o Corinthians a mesma coisa. Eu acho que sabe controlar muito bem o jogo fora de casa e matar no jogo na Neoquímica Arena diante de sua torcida. É uma final que promete muito mesmo. Não só de questão monetária, financeira, mas eu acho que promete demais pelo que as 2 equipes estão jogando nessa competição em específico. Não vamos analisar o ano, não vamos falar de um geral, mas na Copa do Brasil as 2 equipes estão jogando muito bem. É isso, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, foi gravado na quinta-feira, né? Então foi bem depois do jogo do Corinthians, por isso que eu falei um pouco mais, inclusive, do jogo do Corinthians. Por motivos de Guns N' Roses aqui na minha cidade, não poderei fazer esse vídeo na sexta-feira, senão ficaria muito tarde para passar para vocês esse vídeo, então estou adiantando um pouquinho a gravação, mas ele vai subir na sexta normal. Um abração, fique com Deus. Curta, comenta, compartilha, divulga esse vídeo para todo mundo, espalhando aí essa ansiedade que todos nós vamos ter nessa prévia, né, até chegar os dias 12 e 19 de outubro, as finais da Copa do Brasil. Um abração e até mais. Tchau, tchau.